termo que nós ouvimos muito e temos ouvido muito nos últimos anos é "meu corpo, minhas regras". Mas aqui no meio cristão, né, para aquele que entregou a vida para Jesus, isso existe para uma pessoa, para o Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz assim: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Então, para nós não existe esse negócio de meu corpo, minhas regras, porque o nosso corpo pertence ao Senhor. Então, o corpo é dele, a regra é dele, não é nossa. E eu vou te falar, eu tô muito bem com isso, tá? Eu tô muito bem com isso, porque a vontade do Senhor para minha vida é boa, perfeita e agradável. Vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem o contexto, né? Por exemplo, assim, nós temos um carro popular, né? Aqui, meu esposo, nós temos um carro popular. E a minha filha, ela comprou uma BMW. Então, ela veio aqui, né, trouxe o carro pra gente ungir o carro, né, ela e o esposo dela, meu genro, né, eles trouxeram o carro pra ungir e tudo, né, consagrar o carro ao Senhor. E daí, perguntou, né, se meu esposo queria dar uma volta no carro, né. E então eu lembro que a gente sentou no carro, né, ele deu uma voltinha com o carro muito assim, com muita cautela. Afinal de contas, né, o carro não era nosso, apesar do carro estar no seguro e tudo mais, a gente tem todo um cuidado, porque não é nosso. É um bem valioso, mas não é nosso. Tem um dono, né, e não somos nós, e nós temos que dar conta, né, para o dono se algo acontecer com esse veículo, né. E assim somos nós. Nós somos um bem valioso para o Senhor. Nós fomos comprados com o sangue do Filho de Deus. Deus nos comprou com o sangue do Filho dele. Nós pertencemos a Ele. Então, nós precisamos cuidar do nosso, da BMW do Senhor, entendeu? Do nosso corpo. Precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos cuidar com as nossas atitudes que vão nos prejudicar, precisamos cuidar da nossa saúde física, mental, precisamos cuidar com a nossa alimentação. Então, a gente precisa lembrar quem é o nosso dono. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós precisamos ter essa consciência que nós não pertencemos a nós. Nós pertencemos ao Senhor, porque nós fomos comprados com o sangue do Filho dele. Então, qual é a orientação? É deixarmos que o Espírito Santo dirija a nossa vida. Que o Espírito Santo seja aquele que dirige a nossa vida. Então, o Espírito Santo quer ser o nosso motorista. Ele sabe quais são os melhores caminhos que nós devemos andar. O Espírito Santo é que nos limpa, que nos lava,
que faz a manutenção. O Espírito Santo, ele cuida de nós. Se nós mesmos assumirmos o controle, deixa que eu cuido, deixa que eu faço tudo, a gente não vai dar conta. Porque nós somos imperfeitos. Nós somos falhas. Eu percebo que ao longo da minha vida, eu deixei muito a desejar em relação à minha saúde. E agora eu já estou sentindo no meu corpo o resultado das minhas escolhas. E agora eu estou tentando correr atrás do prejuízo. Tudo por negligência. E eu conheço esse versículo. Não sabem vocês que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Eu ouço isso desde que eu era criança. Minha mãe sempre falou isso. E a gente não leva isso a sério. E deveria. Porque é para o nosso bem. Então, o Senhor, tudo que o Senhor faz, tudo que Ele fala na palavra dEle, é para o nosso próprio bem. Então, tenha em mente que você é muito preciosa para o Senhor. Muito. Pense em algo assim que você considera do mais alto valor aqui nessa terra. Você vale trilhões, zilhões de vezes mais do que isso. Então, porque custou Jesus. Você e eu custamos a vida de Jesus. Então, o Senhor, o mínimo que Ele espera de nós é que nós cuidemos do nosso corpo. Do nosso corpo, da nossa alma, sabe? Da nossa mente. Hoje em dia, né, tem tantos ataques na nossa mente, né? Tantos problemas mentais. E eu não digo assim de forma pejorativa. E eu falo isso porque eu já tive depressão, síndrome do pânico. Então, eu falo isso porque isso acontece. Nós estamos expostos, né? Nós estamos vivendo nesse mundo, nós estamos expostos a todas essas coisas. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual. O Senhor conta conosco para cuidarmos bem daquilo que pertence a Ele. O Senhor nos ama e Ele quer que a gente tenha uma vida plena nele, que a gente tenha uma vida saudável. Então, cuide da sua saúde, não só da vida espiritual, cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde mental, faça uma atividade física, uma caminhada, se alimente bem, sabe? Da melhor maneira que você puder. Veja de acordo com as suas possibilidades, né? O que você pode fazer para que você tenha uma qualidade melhor de vida de acordo com a sua realidade. Não precisa ser algo mirabolante, não precisa gastar dinheiro, não precisa pagar nada por fora. Veja o que você pode fazer adaptando aí na sua realidade. Hoje em dia, né, no YouTube tem vídeo tutorial para tudo. Então, hoje o Senhor nos chama a cuidar de nós, do nosso corpo. Então, cuide do templo do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, o seu dia, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus até amanhã. Shalom, shalom.